Na aula de hoje nós vamos aprender a como provisionar um site utilizando o Docker. E para isso nós precisamos de dois serviços, né? O primeiro dele é o Docker e o segundo serviço que nós vamos utilizar é o Nginx, que é um serviço para a gente conseguir provisionar ali um servidor web. E para você estar utilizando o Docker na sua máquina é bem simples, basta você realizar a instalação da ferramenta. Se você estiver utilizando o Linux, eu vou deixar o site aqui nos comentários para vocês. Vocês têm esse site aqui que é para você instalar a engine do Docker. E aqui tem todas as distribuições. Tem o Ubuntu, tem o Debian. Você pode escolher qual a distribuição que você está utilizando e vai ter todo um tutorial aqui para você estar instalando. No caso do Linux é bem simples. Basta você utilizar esse script aqui, que ele vai instalar o repositório na sua máquina e a ferramenta. Caso você esteja utilizando o Windows, você também tem um tutorial. No Windows é até mais simples, você pode estar utilizando um exe que você baixa do MSI, né? Você está na sua máquina e ele já vai instalar o serviço ali do Docker Desktop e vai funcionar da mesma forma do que no Linux. Então aqui você vai escolher de acordo com o sistema operacional que você está utilizando. E para quem não conhece o Docker, eu vou dar um pequeno contexto aqui de como que ele funciona. Basicamente o Docker, pessoal, é para você orquestrar containers, né? Container já existe há bastante tempo, só que você tem uma certa dificuldade para você utilizar ele sem um orquestrador. E hoje nós temos ali o Docker, que é uma ótima ferramenta, tem o Kubernetes também, que é um orquestrador de container, porém bem mais escalável, né, do que o Docker. E como que essas ferramentas funcionam? Basicamente você tem que gerar uma imagem, e essa imagem ali é o que você vai executar, qual serviço você vai executar. Na aula de hoje nós vamos utilizar aqui o Nginx, mas poderia ser qualquer outro serviço, né? Pode ser um serviço do Java, do Node, para você subir um JavaScript, por exemplo, uma API, né? Você pode utilizar a aula de hoje para vários casos, mas hoje eu vou dar um exemplo do Nginx. E para a gente montar esse serviço ali, para a gente montar essa imagem que nós queremos subir esse serviço através de um container, nós temos um arquivo. Esse arquivo se chama Dockerfile. É nele que nós vamos especificar qual serviço nós vamos utilizar, que hoje vai ser o Nginx, e quais arquivos que eu vou copiar para dentro desse container, onde o Nginx vai ler esses arquivos e subir ali aquele site para a gente, né? Se fosse uma API ali em JavaScript, por exemplo, você utilizaria, né, o Node e iria copiar todos os arquivos, né, da sua API para dentro do container para o Node ler aqueles arquivos ali e subir o seu serviço da mesma forma. Não tem muita diferença nessa parte do Dockerfile. A única coisa que você vai mudar, ao invés do seu Nginx, vai ser os arquivos ali da sua que você está utilizando, né? O Java, o JavaScript, o PHP, qualquer outra linguagem que você vai querer subir. E aí, basicamente, nós montamos esse Dockerfile aqui e fazemos o que nós chamamos de build, que nada mais é do que a criação dessa imagem. Pensa que a imagem é como se fosse um HD ou uma ISO, que é tudo que você precisa para executar um determinado serviço, né? No nosso caso aqui vai ser o container. E dentro dessa imagem vai ter o serviço Nginx e os arquivos que a gente precisa. Montando essa imagem aqui, que é nosso HD, uma ISO pronta já, nós vamos executar. E aí, na execução, é onde ele cria, de fato, o container. E aí, através do container, nós podemos aqui remover, parar, ou iniciar, até mesmo exportar, que seria, entre aspas, um backup daquele serviço. Além disso, quando a gente build a imagem, essa imagem, como eu falei, é como se fosse um HD ou uma ISO. Inicialmente ela vai para a nossa máquina local, nosso HD local, mas nós podemos enviar, né, para um Regis, como se fosse uma cloud. E aí nós podemos enviá-la para o Docker Hub, por exemplo, e qualquer pessoa, né, pode baixar essa imagem através da internet, se ela estiver pública, ou você pode deixar privada também, onde somente quem tem sua senha, né, que é, no caso as empresas, né, usam um registro privado, um Docker Hub privado, onde somente a empresa ali, os funcionários da empresa conseguem utilizar aqueles containers, né, são fechados. Ou você pode deixar público, onde qualquer pessoa consegue baixar aquela imagem também. Mas na aula de hoje nós vamos nos restringir a montar um Dockerfile, onde ele vai buildar local a nossa imagem e nós vamos executar esse container. E nas próximas aulas nós podemos aqui aprender a como enviar essa imagem, né, lá para o Docker Hub. Entendidos aqui, vamos para a próxima etapa. No meu caso, já tenho o Docker instalado na minha máquina, então não vou precisar dessa etapa. Se você não tem, você instala e aí você inicia a partir dessa etapa que eu vou mostrar agora, que é justamente a criação do Dockerfile. Então nós vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui meu VS Code, só um instante. Está aqui meu VS Code e eu vou criar um arquivo, deixa eu só dar um zoom aqui. Opa,
para ficar melhor a nossa visualização. Vou criar um arquivo que se chama Dockerfile. Dentro desse arquivo aqui, nós vamos colocar as especificações. E aí, como que eu acho, né, qual serviço que eu quero subir? Nós vamos utilizar uma imagem já pronta. A partir dessa imagem pronta que nós vamos customizar a nossa. E aí eu vou voltar aqui no nosso navegador. Só um instante. Está aqui no nosso navegador. E eu vou digitar aqui Docker Hub. Docker Hub é onde fica todas as imagens públicas, né, incluindo ali do Node, do Nginx ou qualquer outro serviço que você quer utilizar. E aqui eu vou vir em Search aqui, repara que já tem algumas aqui, o Python também. Eu vou procurar aqui uma imagem do Nginx. Só carregar. Aqui, ó. Tá aqui imagem Nginx. Tá aqui falando que é uma imagem oficial, porque qualquer um pode publicar aqui. Então é importante que você utilize imagens oficiais. E o legal do Nginx aqui é que ele já traz, né, algumas instruções de uso, inclusive como que você monta o seu Dockerfile. Então nós podemos até copiar essa parte aqui para adiantar. Deixa eu colar aqui no nosso VS Code. Tá aqui. Então como que nós montamos aqui, né, um Dockerfile? Primeira etapa nós vamos colocar aqui from. Então com qual base que eu vou utilizar para montar minha imagem aqui? É do Nginx, é do Python, é do Node? Então aqui eu vou colocar uma imagem do Nginx. Se fosse uma API aqui de Node, aqui estaria Node. Esse aqui, Node. Nosso caso aqui vai ser Nginx. E depois eu vou colocar quais arquivos que eu quero copiar para dentro desse container. E repare o seguinte, no caso do Nginx eu tenho aqui o diretório que eu vou copiar. E para onde? Eu vou copiar para a pasta padrão do Nginx. Que eu sei que o Nginx vai ler essa pasta e vai executar. Se não fosse no caso de uma API, por exemplo, no Node, você iria copiar esses arquivos e iria dar um npm install na pasta para onde você copiou. Então eu vou copiar aqui, no caso eu vou baixar na verdade um site aqui, ó. Agora eu vou voltar aqui no meu navegador e repare que eu estou com um site aberto aqui. Nesse site do GitHub eu achei aqui um repositório com vários templates aqui de sites. E aí eu vou baixar esse site aqui, esse repositório na verdade, para aquela pasta que a gente está montando no nosso Dockerfile. Então vou voltar aqui para o nosso VS Code, vou abrir aqui um novo terminal. Terminal new e vou baixar esse arquivo. Lembrando que para você baixar aqui você pode, tanto lá no site, em download, você pode dar aqui um git clone e a URL que você pegou lá do site. E ele vai gerar uma pasta aqui, ele já gerou aqui inclusive, com todos aqueles arquivos que a gente viu lá no repositório, que são sites. Ele é um pouco grande, vamos esperar ele fazer o download aqui, não deve demorar muito. Eu vou pausar o vídeo rapidinho e já voltamos aqui quando ele finalizar o download aqui desse repositório, porque ele é um pouquinho grande, como tem vários exemplos de site ali, ele é um pouco maior. O download aqui foi finalizado. Nesse caso aqui é um pouco maior o repositório, mas se você tiver algum outro site que você queira utilizar, você pode fazer o mesmo processo que vai funcionar da mesma forma. Então a primeira alteração que nós precisamos fazer aqui é justamente nesse arquivo aqui, ó, nessa pasta, nós vamos passar o nome da pasta aqui que nós baixamos. Esse nome aqui pode ser um nome qualquer, mas como ele veio com esse nome aqui, Website Templates, então eu vou copiar essa pasta Website Templates para dentro de USR, Share, Nginx, HTML do container. Basicamente é isso que nós precisamos fazer. Eu posso até uma boa prática que a gente pôr um expose na porta 80. Porque eu estou falando aqui, ó, container, deixe a porta 80 aberta para a minha aplicação. Basicamente é isso. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um clear aqui só para limpar a tela. Eu vou aqui, eu estou no meu terminal do Linux, eu vou para o meu terminal do PowerShell, porque eu estou usando aqui o Windows no caso. Executar o seguinte comando, docker build -t. -t é uma tag ali que seria o nome da sua imagem. Então pode ser aqui imagem meu site. E eu vou indicar o local desse Dockerfile. Posso pôr simplesmente um ponto. Se eu não tiver aqui no meu terminal, não estiver no mesmo caminho onde está meu Dockerfile, eu vou ter que passar o caminho completo indicando o nome do arquivo Dockerfile. Mas como eu estou dentro da própria pasta onde está o Dockerfile, eu posso referenciar através somente do ponto.
Vou dar um Enter. E ele vai fazer o seguinte, ele vai baixar a imagem do Nginx, que já está pronta, a imagem oficial. E a partir dessa imagem ele vai copiar no meu site lá para dentro, essa pasta de website lá para dentro. E em seguida ele vai disponibilizar a imagem para a gente estar utilizando. Vamos aguardar aqui ele fazer o build da imagem. Só um detalhe, pessoal, ele vai travar aqui porque o meu serviço do Docker não está em execução. Eu vou iniciar ele aqui rapidinho. Beleza, já iniciei aqui o meu serviço do Docker. Agora eu vou executar o build novamente. Repare aqui que ele começou a fazer o build. Então o download e criar nossa própria imagem. Então vamos esperar que ele finalizar. Normalmente não demora, como não tem imagem do Nginx aqui. Então ele vai fazer o download ali dessa imagem. Essa imagem nada mais é do que um Ubuntu ali com um serviço do Nginx já instalado. Bom, então aqui finalizamos aqui o build da nossa imagem e agora vem a próxima etapa, a gente executar o container. Então, para a gente exemplificar, eu vou dar aqui um docker image ls, se não me engano esse é o comando, e aqui ele vai listar as imagens que existem aqui na minha máquina. No nosso caso aqui tem imagem em meu site. Para me executar isso aqui é bem simples, basta eu dar aqui um docker run. O único parâmetro que eu tenho que passar é o "-p" para me expor a porta, que por padrão, se eu não passar o "-p" aqui, falar qual porta vai estar aberta, não vou conseguir acessar esse container de fora. Então, eu vou passar para o "-b", vou pôr aqui a porta exposta, que é 80, e a porta do container, que é 80 também. E espaço, o nome do container, que no nosso caso aqui é imagem, né? Meu site. E aqui eu posso até passar um parâmetro aqui também, que é interessante, menos name, e passar o nome do container, vai ser container meu site. Se eu não me engano é esse o parâmetro, vamos ver aqui. Vou dar um Enter. Beleza, e aqui ele já criou o nosso container. Repare que está aqui os processos. Se eu vim aqui no nosso site agora, deixa eu só abrir o nosso site aqui novamente. Está aqui, vou colocar aqui localhost 2.80. Ele deveria ali abrir o nosso site. Abriu aqui a página do Nginx e aí para mim acessar o nosso site eu tenho que fazer o seguinte, tenho que pegar aqui o nome da pasta, se não me engano é esse daqui, que ele vai criar ali os diretórios, né? Espaço, deixa eu ver, acho que é só o nome da pasta. Aí, deixa eu só pegar aqui com vocês. Vão aqui no nosso VS Code. Eu tenho que pegar aqui o nome de uma pasta. Vamos pegar esse daqui, por exemplo. Beleza? Voltar aqui no nosso navegador. E vou passar aqui. Só isso daqui, ó. Beleza, e está aqui um dos portfólios, tá? Que é um exemplo de site. Se eu quiser algum outro site, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vamos pegar um outro site aqui, esse daqui de carro. Copiar o nome da pasta, volto aqui no navegador. E aqui tem vários exemplos aqui. Isso aqui tem um projetinho legal, né? Já tem o código ali, você pode subir para o seu GitHub. Essa aula aqui de hoje, que já é um bom exemplo para demonstrar o seu conhecimento no Docker. Olha que legal que já subimos aqui um site, né, estático através do Docker. Se fosse qualquer outra API ali, em Node, em Python, seguir as mesmas etapas, né? Você falar aqui qual serviço você quer utilizar aqui no Dockerfile. Então, se é o Python, se é o PHP, ou se é o Node, copia os arquivos da sua aplicação. E aqui você pode dar o comando. Se for o Python, por exemplo, tem que passar o comando Python para executar, tá? E aí, mas nesse caso aqui, você pode abrir a própria documentação ali no Docker Hub do Python, que está explicando como que você executa. Um ponto legal aqui, ó, na medida que eu fui acessando, já tem todos os logs aqui de acesso daqueles sites lá. Bom, pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje. Nas próximas aulas aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais ali sobre o Docker. Como falei, dá para fazer o build e enviar lá para o Docker Hub, por exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através das nossas redes sociais ou mandar aqui nos comentários também do YouTube. E não deixe de dar um like no vídeo aqui para a gente conseguir aumentar o alcance desse vídeo aqui. E compartilhe também nas suas redes sociais ali, que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas que estão querendo entrar aí na área de cloud e de DevOps. Muito obrigado e até a próxima aula.